Vambora, gente. Vamos pro podcast de hoje. Hoje não vou ouvir vídeo, não. Tentar fazer um podcast curto, né? Dar um descanso para vocês. Né? Tem gravado muitos podcasts longos. Vamos tentar encurtar esse aqui, tá? Eu queria. Aliás, na verdade, eu queria ouvir uma coletiva, que é a do Mano Menezes, mas não encontrei em lugar nenhum, assim. Pelo menos não nos canais que a gente costuma ouvir, né? Então, queria entender, né? Queria ouvir um pouco mais as palavras do Mano. Entender não tem muito o que entender, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho mais do ponto de vista do Mano Menezes em relação a essa derrota para o América Mineiro, né, na Copa do Brasil. Cara, eu vou te falar uma coisa, assim, o Mano Menezes ele só não foi demitido por causa do Grenal, né? Tem um Grenal pela frente, mas eu acho que é inevitável a queda do Mano e eu não sei não. Eu tô achando que o Mano Menezes vai pro Corinthians e o Mano Menezes no Corinthians é outra parada, né? É outra parada. Eu acho que o Mano aí sim, com todo o respeito ao Luxemburgo, mas até pelas eu falei sobre isso ontem, até pelas coletivas recentes que a gente tem visto do Luxemburgo, me parece ser um cara que ele não tá sabendo muito o que fazer. Ele tem uma convicção, ele tá vendo uma coisa do jogo, uma visão, obviamente, que deturpada do jogo. Não questiono o conhecimento de futebol. O que eu questiono é assim, o que ele fala do jogo, que aconteceu uma coisa e que a gente vê outra coisa. É simplesmente isso, é só isso. Não estou questionando a qualidade dele como conhecedor de futebol. Mas não está dando certo. A gente já começa a ver que o discurso dele é uma coisa, a atuação do time dentro de campo é outra, os resultados não vêm, você não vê o mínimo de evolução na equipe do Corinthians. Então, cara, eu tô com um feeling que isso vai acontecer, tá? O Mano Menezes vai cair no Internacional, o clima vai ficando cada vez mais insustentável. Eu acho que ele só permanece. E eu ouvi o Baldasso falando sobre isso, né? O Fabiano Baldasso, youtuber colorado. Ele falou, cara, assim, o Mano só não caiu por causa do Grenal. E ele vai ter que fazer um negócio muito diferente. O Inter vai ter que fazer uma parada muito fora de série para ele continuar no comando técnico do Internacional. Então, assim, mesmo se o Inter vença, mas não convença, ele não deve permanecer no Internacional, né, no Esporte Clube Internacional. Não deve porque, assim, a única coisa que eu salvaria é uma mudança, assim, algo muito diferente. Uma mudança realmente que mostrasse uma evolução da equipe. Porque o Inter, como eu citei o Corinthians, né, o Inter do Mano Menezes, ele começou de uma forma e hoje eu vejo que o Inter ele está desenvoluindo. Não é nem que o Inter está estagnado, o Corinthians está estagnado. O Corinthians está estagnado num futebol ruim, é verdade, né? O Inter está num declínio técnico que assim chama muita atenção. E casado com o declínio técnico, a gente vê também a falta de confiança dos atletas, decisões precipitadas e os resultados que vão ficando cada vez piores. Eu não sou a favor de mandar o treinador embora, eu já falei sobre isso várias vezes, mas eu acho que a situação vai ficando insustentável, porque os resultados não vêm. Às vezes você pode não praticar um bom futebol, mas tendo resultado, isso te dá um tempo a mais, né? Isso te dá um respaldo a mais, mas não tem nem resultado. E não há evolução. Não há qualquer tipo de. Não há uma demonstração de que algo vai mudar, de que algo diferente vai acontecer. Então eu acho que o Mano Menezes, mesmo com o Grenal, mesmo se vencer o Grenal, ele vai ser mandado embora, ele vai ser demitido. E é o que eu falei, assim, é apenas um feeling. Eu acho que ele vai parar no Corinthians, viu? E o Mano no Corinthians, sim, eu acho que aí ele faria um trabalho de, pelo menos, não seria um trabalho do Corinthians se recuperar e brigar por Libertadores. Eu acho que seria um trabalho de parar de jogar gol, então, parar de tomar gols, ser mais pragmático e ir ajustando a equipe, né? Chegar como ele chegou no ano passado no Internacional, como por exemplo chegou o Dorival Júnior no São Paulo, o Mano Menezes faria um trabalho muito semelhante, na minha opinião. Então acho que esse movimento ele é muito plausível de acontecer, viu? Eu acho muito plausível, vamos aguardar para ver, né? Mas eu acho como o próprio Baldasso falou, eu acho muito difícil a permanência do Mano, a menos que haja algo cataclísmico no jogo no Grenal, uma goleada histórica, aí sim ele ficaria. Até porque a torcida o idolatraria como um rei, né? Se goleasse de repente o Grêmio, né? Enfim,
Notícias do Internacional. A gente vai começar o podcast de hoje com algumas notícias tristes, né? Delegação do Inter é recebida com protesto da torcida e pedradas após a derrota para o América. Estilhaços de vidro atingiram Nico Lopes, Nico Hernandes e o preparador Leonardo Martins, né? A crise vai se acentuando, vai tomando proporções maiores, com protesto de torcida, né? Atingindo um jogador, zagueiro Nico Hernandes, e o preparador, goleiros, Leonardo Martins. Então, em nota oficial divulgada pelo clube, os dois profissionais não sofreram ferimentos graves, mas tiveram sua integridade física. A integridade física, como é que a gente pode dizer assim? Prejudicada, por mais que tenham sido ferimentos leves, tiveram a sua integridade física abalada, e isso é o tipo de coisa que caracteriza um crime, na minha opinião, né? Aí você me diz se vai acontecer alguma coisa? Obviamente que não. É um crime de menor periculosidade, mas você agrediu outro cidadão, você atentou contra o bem-estar e contra a integridade física de outro cidadão, isso caracteriza um crime, né? Vai acontecer alguma coisa? Muito provavelmente não, né? De acordo com o repórter cinematográfico Rossano Alves, da RBS TV, cerca de 50 torcedores esperavam pela delegação em um dos portões do terminal. A direção colorada também já esperava a manifestação e acionou a brigada militar, que precisou agir para conter os danos. Se já esperava a manifestação, no mínimo, óbvio que assim, não é obrigação do Internacional, assim, não, os caras vão jogar pedra e tem que fazer um trabalho policial, né? Mas a gente sabe como é que é a torcida no Brasil, então cabe ao Internacional, Esporte Clube Internacional, zelar pelo bem-estar e a integridade física dos atletas, sabendo que os caras já não estão lá. Eles sabiam que algo pior ia acontecer, como aconteceu. Os caras se machucaram, mas se machucaram. Eles estavam a serviço do clube, né? Então o clube que assim, tem um dever de zelar pelo bem-estar dos caras. Se eles sabem que vai ter protesto e que a torcida muito provavelmente vai ter uma manifestação um pouco mais enérgica, se é que a gente pode dizer assim, acho que o clube acabou pecando, né? O goleiro Kehler e o presidente Alessandro Barcelos foram os principais alvos dos protestos. Não sei por quê, né? Teve 2 pênaltis e, inclusive, eu vi a reação do Baldasso. O Baldasso ficou indignado, né? Nossa, o Kehler não acerta um canto. Cara, é pênalti. É pênalti. Ah, mas o goleiro tem que defender pênalti. Quantos goleiros especialistas em defender penalidade a gente tem no nosso país, cara? Quantos? Não acerta um canto. Eu acho que é óbvio que não, cara. Na especialidade dele. Então, assim, cara, eu acho uma loucura isso, né? Acho uma loucura, mas enfim. Você vê como. Todo respeito ao Baldasso, que eu acompanho muito, mas você vê que como a torcida ela é inflamada. Assim, quando você é um influencer, você tem um. Você influencia pessoas, né? Você influencia pessoas. O Casemiro fala muito sobre isso. Cara, você precisa tomar cuidado com as minhas palavras, porque assim, eu influencio pessoas. Eu posso, cara, prejudicar, não prejudicar, mas colocar um atleta na mira da torcida. Então, infelizmente, esse é o cuidado que você tem que ter quando você é um cara do tamanho do Baldassi. Acho que ele tem que falar o que ele tá sentindo, mas um certo cuidado, né? Porque aí você queima um profissional, porque o cara tá trabalhando, você acha que o Kehler vai deixar de defender porque ele não quer. Não é a especialidade dele. E tem goleiros que não são especialistas com os pés, tem goleiros que jogam mais com os pés do que com as mãos, né? Vamos combinar. Cada um tem a sua especialidade. A especialidade forte do Kehler não é penalidade. Então, assim, ele tá lá, ele tá a serviço do clube. Se ele não é o cara que o clube precisa, o clube deveria ter contratado outro. Não tem outro. Então, tem que jogar o Kehler. A gente tá vendo o que tá acontecendo com o Santos no Flamengo, a falta de confiança. Pegar mais no pé do cara é pior, porque aí você vai tomar gol com a bola rolando, né? Porque o cara, para mim, o goleiro tem que ser bom com as mãos primeiro. Ele tem que evitar, é o que o goleiro Rafael do São Paulo tá fazendo. Ele tem que evitar os gols com a bola rolando. Ele vem salvando o São Paulo várias vezes. Acho que essa é a principal obrigação do goleiro, e para ele render mais, obviamente, ele não pode estar sob pressão de uma torcida, a menos que ele seja uma fortaleza mental ou que ele goste de jogar sob pressão, né? O que ninguém é obrigado a fazer, vamos combinar, né? Em qualquer ala de trabalho, qualquer setor, qualquer cargo que você exerça, ninguém tem a obrigação de trabalhar sob pressão.
Né? Ah, mas é jogador de futebol, tem que saber jogar sob pressão. Não, tem que saber, mas não é obrigação do cara. Né? Assim como ninguém é, assim como jornalista, como médico, como enfermeiro, fisioterapeuta, administrador de empresa, gerente, assim como toda essa galera não é obrigada a trabalhar sob pressão, o jogador de futebol também não é. Tem gente que gosta de pressão, tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. Então, assim, acho que é muito cuidado, assim. Óbvio que o torcedor ele vai se manifestar, tem todo o direito, mas assim, fala, isso só prejudica mais. É uma situação que já tá ruim, só vai prejudicar mais, tá? Enfim, enfim, vamos ver o resultado dessa brincadeira aí ao longo da temporada, né? Que pode custar caro. Vambora, vamos com algumas notícias, mais notícias ruins, tá? O Atlético Mineiro e Ronaldinho Gaúcho, justiça manda bloquear 8,4 milhões por dívida com ex-jogador, né? Apesar do valor citado, o Galo tem 4,4 milhões em aberto com o ex-jogador. E as dívidas sem fim, né? As dívidas, aliás, não vou falar só do Galo, hein? Vamos falar de mais. O Atlético Mineiro foi alvo da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que emitiu ordem de bloqueio de 8,4 milhões das contas bancárias do clube por dívida com Ronaldinho Gaúcho. Eu não falei antes, mas deixando os créditos aqui, tá todas as notícias esportivas. A gente vai passar pelo site do GE, tá? Eu sempre esqueço de fazer isso. Peço perdão à galera do GE. Estou deixando os créditos aqui de antemão. Globoesporte.com, entra lá, confere todas as matérias na íntegra, tá? A gente vai passar apenas por alguns trechos, né? Aqui só para levantar, cara, assim, coisas importantes. O Galo já tem uma dívida bilionária, agora tem valores bloqueados, né, pela justiça. Aqui o Fluminense a mesma coisa, ex-empresário irmão de Fred cobram 2,5 milhões do Fluminense na justiça, dívida irá para o regime centralizado de execuções, tá? Os valores são referentes a comissões devidas de quando o atual dirigente, no caso o Fred, ainda era atacante do Fluminense. A ação é tida como formalização para que a dívida seja direcionada ao regime centralizado de execuções, tá? Vamos para mais um aqui, para mais um. Corinthians tem 3,8 milhões bloqueados por empresa que fazia limpeza e segurança da arena, no caso Neoquímica Arena, tá? Disputa entre o clube e até Jofran se arrasta na justiça há quase 4 anos, cara. O Corinthians teve 3,8 milhões bloqueados, suas contas bancárias, por determinação da Justiça de São Paulo. Então você vê que, óbvio que eu acho que cabe recurso de todas as coisas, mas você vê que situação que não tá boa pode ficar pior. Né? E a dívida que já é a dívida que já é considerável, ela pode ficar pior, porque assim, você ter essa grana bloqueada das contas bancárias, isso vai comprometer outras coisas, como por exemplo, honrar compromissos com atletas e funcionários ou qualquer outro tipo de dívida que o clube tem. Perdão pelo barulho, galera. Então, assim, você vê que não tá fácil para ninguém, né? Não tá fácil para ninguém. A gente fala aqui de Corinthians que não vive um bom momento, a gente fala aqui de Fluminense que vive sim agora um bom momento e o Galo que está em recuperação do seu futebol, tá? Do seu futebol. Dívida bilionária, valores muito tranquilos, né? É impressionante, cara. Mais notícias tristes, tá? Torcida do AZ, torcedores do AZ Alkmaar, time mandante. Aqui é uma partida final da Liga Conferência, né? O West Ham foi enfrentar o AZ Alkmaar e os torcedores do AZ invadiram a área dos familiares dos jogadores do West Ham, cara. Uma loucura, hein? Em imagens publicadas nas redes sociais é possível perceber que dezenas de ultras torcedores organizados do AZ rompem numa grade da arquibancada. Eles invadem a área de hospitalidade onde alguns familiares de jogadores do West Ham estavam, né? E aí alguns jogadores foram lá, né? Teve, cara, assim, quase houve o confronto, a segurança agiu para impedir qualquer coisa mais séria, né? E aqui é o próprio técnico do AZ, né? Me sinto envergonhado, cara. Que loucura, né? Que loucura, mano. Eu não vou ficar nem muito tempo nas imagens aqui, porque assim, é uma vergonha, né? É uma vergonha. Vamos seguir aqui agora falar de. Começar a sair um pouco mais das notícias tristes. Ainda assim, uma notícia triste, né? Ou notícia de revolta, pelo menos para o torcedor vascaíno.
Barbieri se desculpa com a torcida do Vasco por frases após a derrota. Escolhi mal. A gente ouviu essa coletiva, né? E de fato, a gente até repercutiu algumas palavras do Barbieri e teve uma que deixou, tem um trecho que deixou o torcedor muito bravo, né? Que ele fala, ele compara com o Santos, né? Que ele fala que o Santos nunca foi rebaixado e tá acostumado a jogar na elite, né? E isso obviamente deixa o torcedor do Vasco irado, mas assim, eu entendo a revolta do torcedor, mas o Barbieri não falou nenhuma mentira. O Barbieri não falou nenhuma mentira. E eu acho que esse é um dos grandes problemas de times como o Vasco demorarem para se recuperar ou nunca se recuperarem. Porque os torcedores vivem no passado. Os torcedores vivem no passado. Esse é um problema que o São Paulo, por exemplo, nunca foi rebaixado. Mas esse é um problema que o São Paulo vem sofrendo há anos. Porque é uma equipe que vive do passado. Ela está presa ao passado. Então, os dirigentes, os torcedores e principalmente os dirigentes são paulinos, eles acham que pela grandeza do São Paulo, um milagre vai cair do céu, alguma coisa vai acontecer. Agora está acontecendo uma coisa boa, mas é graças ao Dorival Júnior. Mas quanto tempo vai durar, né? A gente não sabe, porque diretoria. Cara, a gente sabe que se o Dorival começar a não agradar os caras, por qualquer motivo que seja, o Dorival ele é um cara boa gente, ele não é um cara que vai bater de frente com diretoria, ele longe do perfil do Rogério Ceni, que vai expor diretor, coisa assim, não vai fazer nada disso. Mas não sei, às vezes os caras implicam com alguma coisa. Às vezes os caras acham que dá para ganhar título. O Flamengo não renovou com o cara, porque houve um declínio do futebol do Dorival Júnior no final do ano passado. Às vezes os dirigentes são paulinos, ele mantém o São Paulo numa posição de tabela que é possível manter, isso não agrada os caras, e os caras vão mandar o Dorival embora, não vão renovar. Por isso que eu falo assim, esse é um problema das grandes equipes, de ficar, cara, assim, ficar engessado ao passado. O torcedor, obviamente, é óbvio que isso machuca. O que o Barbieri falou, eu concordo que ele escolheu muito mal as palavras. Isso eu concordo, mas ele não falou nenhuma mentira. Ele não falou nenhuma mentira. E quanto mais cedo o torcedor, ele tem, cara, assim, eram outros momentos, era um período romântico do esporte. Hoje o momento é outro. É muito diferente o momento que vive o Vasco da Gama, né? Inclusive é SAF hoje, graças à má gestão, graças a gestores que tinham justamente essa mentalidade engessada presa ao passado, né? O Vasco hoje é SAF. O Vasco hoje não é mais a torcida do Vasco, né? Infelizmente. Enfim, gera repercussão, lição aprendida pelo Barbieri, espero eu, né? Espero eu. E obviamente que tudo isso será perdoado com resultados, né? Essa aqui é a verdade. Vamos embora, vamos para Atlético Mineiro e Corinthians sobre o gol do Galo, né? O segundo gol do Galo teve 2 minutos de posse de bola com 51 passes entre 10 jogadores, cara. Assim, que é loucura, né? Você viu como o Corinthians, a gente fala, o Corinthians é um time sem pegada, né? Um time sem muita vontade, que não vai pro combate. Cara, 2 minutos com posse de bola. 51 passes, 10 jogadores, cara. Que loucura, mano. Que loucura. Vamos ver se tem mais aqui, ó. O lance terminou com o Paulinho balançando os zagueiros. E assim, o gol foi bizarro, né? Foi bizarro. O Corinthians estava se propondo a se defender. Tava com o time todo no campo de reserva. E, cara, a bola chega no Paulinho com uma tranquilidade, né? Mais uma vez. O lance terminou com o Paulinho balançando as redes mais uma vez. Teve 2 minutos e 22 segundos. Curiosamente, né? Segundo gol, 2 minutos 22 segundos, né? Curioso isso, né? As coincidências da vida, né? De posse de bola do Atlético. Foram 51 passos trocados e os 10 jogadores de linha participando. A bola chega no Rubens, né? Glorioso Rubão, que dá assistência pro Paulinho, que tá sozinho, cara. Primeiro o Rubens, ele ajeita de cabeça. Ninguém vai pro combate, ele tá sozinho. O time do Corinthians estava na defesa. O time do Corinthians estava se propondo a defender. O Rubens recebe a bola sozinho, ele ajeita para o Paulinho, que também recebe sozinho e põe para a rede. Então, assim, tem coisa muito errada, né? Por isso que ontem eu me indignei, eu até me revoltei um pouco com as palavras do Vanderlei, cara. Quando eu vi a coletiva do Vanderlei, eu falei, cara, não é possível. Esse segundo gol do Galo é um escândalo, cara. É uma loucura que aconteceu. Foi uma loucura.
de um time que tava. Cara, vamos se defender. O empate tá legal, o empate é um bom resultado. Saindo de Minas Gerais com o empate seria um bom resultado, de fato. Só que, cara, se propondo a se defender, toma o primeiro gol. E o segundo gol, ele é assim. O Vampeta falou: jogar contra o Corinthians assim, é um convite ao prazer, né? Citando Rômulo Mendonça, né, ex-narrador da ESPN, eu já citei ele também algumas vezes aqui. Cara, assim, eu concordo com o Vampeta, né? Cara, assim, é um convite ao prazer, né? Chega mais, vem ser feliz, cara, impressionante. Por isso que eu digo, o trabalho do Vanderlei, eu tava numa linha de, pô, ele não tem tempo de trabalhar e tal, mas você não vê um pingo de evolução. Assim, não há nada que você fala, pô, isso aqui evoluiu. Não há nada. E as coletivas pós-jogo do Vanderlei, elas estão totalmente desconexas da realidade. Ele fala uma coisa que não aconteceu no jogo. E eu tenho cada vez mais a convicção de que ele acredita no que ele está falando. Porque ele fala num tom bastante empolgado, né? Bastante, com bastante imposição, né? Nas coletivas. Então, foi, cara. Por isso que eu falei assim, acho eu que Mano Menezes não vai ter vida longa no Internacional, mesmo com vitória no Grenal. E eu desconfio que o Mano Menezes possa parar do Corinthians. E aí sim seria um bom negócio pro Corinthians. Aí sim eu acho que é um técnico que viria, pararia de tomar gol. Então o Corinthians voltaria a pontuar, mesmo que seja com empate, o que seja já importante para dar confiança. E eu tenho a convicção que com esses jogadores o Mano Menezes faria um trabalho muito de recuperação muito legal com o Corinthians, tá? Eu acho que essa seria uma salvação para o Corinthians. Acho que sim, mas vamos ver, tá? Só para finalizar aqui sobre a Copa do Mundo 2026, tá? Que vai ser Canadá, México e Estados Unidos. E aqui as seleções serão agrupadas por região. Então o presidente da FIFA disse que essa decisão foi tomada devido às diferenças geográficas, né? Para permitir que torcedores de algumas seleções eles consigam acompanhar mais essas seleções, né? Então vai manter as seleções numa região mais próxima. Que você, por exemplo, a gente vai ter um mapa aqui na notícia, né? Então, só para ler um trecho da matéria, né? As seleções da Copa com sede dos Estados Unidos, Canadá e México serão agrupadas por regiões para evitar longas viagens na primeira fase do torneio, que é onde todo mundo costuma viajar muito, né? E em um evento em Los Angeles, o Gianni Infantino falou disso num evento em Los Angeles, tá? E aqui ele fala, né? É um continente, 3 países e não 3 países pequenos, 3 países grandes. As distâncias, os horários, as diferenças climáticas também. Tem isso aqui também, né? Isso aqui eu não tinha nem parado para pensar ainda. Altitude no México, nível do mar em outras partes. Fora sim, costa leste e oeste dos Estados Unidos, né? Medida muito longe a distância. E o Canadá é mais frio. Tem o Canadá também, que costuma ser mais gelado, né? A medida é uma tentativa da FIFA para criar um ambiente agradável para os torcedores que irão viajar para acompanhar suas respectivas seleções. Garantir também que os jogadores tenham as melhores condições possíveis, né? De minimizar o desgaste, né? Vai ter 48 seleções e aqui está o mapa, né? O mapa das regiões onde vão acontecer os jogos, né? Então, no México aqui vai ter toda essa região, Cidade do México, Guadalajara, Monterrey, no Canadá, Vancouver, Toronto, você vê a distância, né? De uma costa a outra do Canadá, mesma coisa Estados Unidos, né? Seattle, São Francisco, Los Angeles, e o outro lado, né? Miami, Atlanta, Filadélfia, Nova York e Boston. E tem a região central também, que é calor pra caramba, né? Porque é a região desértica, né? Então você vê que Seattle também é gelado. E por aí vai. Você vê que, cara, tem um período do ano já? Eu não sei se já tem o período do ano. 11 de junho. 11 de junho, então vai ser no meio do ano. No hemisfério norte é verão, né? No hemisfério sul, onde a gente se encontra é inverno, vai ser verão. Então, imagino que Vancouver não vai estar muito frio. Vai estar um clima agradável, imagino eu. Imagino eu. Mas essa região central, por exemplo, Kansas, vai estar muito mais quente, né? Então, essa questão da adaptação faz muito sentido e seria legal, de fato, né? Que, de repente, algumas seleções fiquem nessas regiões, né? Mais próximas aqui, aí outras seleções fiquem na costa leste.
outras ficam na costa oeste, né? Então, por aí vai, né? Vamos ver. É grande, né? O mapa aqui no papel parece pequeno, mas é grande, cara. É grande. É viagens como se fosse fazer viagens do Rio Grande do Sul para o Ceará, né? É muito longe, cara. Demora tempo, vai muito tempo, fora assim, questão de altitude e condições climáticas, né? Por aí vai. Então vai ser legal. Vamos ver como é que vai ser. 2 cidades no Canadá, 11 nos Estados Unidos, 3 no México. A Copa do Mundo de 2026. Tá, gente? É isso. Vou fechar por hoje. Hoje não tem coletiva. Mais um dia sem jogos aqui pra gente. A gente vai ter jogos da Série B, né? Vamos ter jogos. Costuma deixar. A gente não costuma falar muito, né? Vamos ver se a gente fala também. Se a gente traz algum vídeo. Matérias esportivas certamente vão ter. Então hoje finalizo mais cedo. Né? Dá um descanso para vocês. É sexta-feira, dia de maldade. Então a gente sempre faz o convite, né? Juízo, mas obviamente que aproveite, né? Todos somos filhos de Deus. Sexta-feira é um dia para aproveitar e curtir. A semana foi longa, cansativa, de muito trabalho para alguns, para outros nem tanto, mas está tudo tranquilo. É isso, gente. Valeu demais. Ótima sexta-feira para vocês. Forte abraço e amanhã a gente está de volta. Tchau.